E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje nós temos um convidado aqui que, antes de falar do currículo dele, eu quero contar como que eu conheci. Estava eu sentada numa plateia para assistir o TEDx. TEDx é um evento de palestrantes topíssimos que no TED já palestrou Bill Gates, grandes nomes, né? Presidentes dos Estados Unidos, presidentes de grandes multinacionais, pessoas mundiais, assim, de referência mesmo, já palestraram. E aí teve o TEDx na minha cidade, estava eu sentada lá, e aí de repente, em meio a vários palestrantes renomados, aparece um garoto de 13 anos de idade, fazendo uma palestra. Que, ó, não é porque ele tá aqui na minha frente se tornou um grande amigo meu, não. Mas foi a melhor palestra daquele TEDx. Naquela época, eu já era professora de MBA, eu já estudava muito sobre comunicação, oratória. E eu fiquei ali, eu falei, gente, esse garoto manda muito bem. Essa palestra valeu a pena estar aqui. E anos depois, eu aproximei, eu nem lembro mais quando que a gente se conheceu. Eu não sei se foi palestrando junto, se foi nesses eventos da vida, de mastermind e tal. Mas anos depois eu me conectei com ele, a gente se tornou grandes amigos. E é uma pessoa que eu admiro demais, pelo empresário, pelo empreendedor que ele é. Hoje já é um pouco mais adulto, mas ainda com a cara de menino, viu? Davi Braga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Tati, é um prazer estar aqui. Espero conseguir compartilhar algumas coisas bacanas aqui pra gente bater um papo legal. Ah, com certeza. E ó, Davi, me conta, a gente quer saber um pouquinho assim da sua trajetória também, mas primeiro, o que é uma vida memorável pra você? Pra mim, a vida memorável é aquela vida onde você não se arrepende de nada que você deixou de fazer por medo, por vergonha, por falta de coragem, sabe? É aquela vida onde você mergulha de cabeça e você vê sentido em todas as ações que você está realizando. Pra mim é quando você se sente verdadeiramente realizado. Propósito pra mim é posição de encaixe no mundo. É quando você encontra aquilo que você é bom fazendo e que gera valor verdadeiro para as outras pessoas. É muito mais do que somente ganhar dinheiro, é muito mais do que somente você criar um negócio. É sobre você realmente deixar um legado fantástico no planeta. Pra mim isso é uma vida memorável. E uma vida memorável, as pessoas acham que é o futuro, né? Então, eu vou viver para viver uma vida memorável. Mal sabe elas que o caminho para você ter uma vida memorável é você agir de maneira memorável desde o presente. É a primeira sacada que eu quero dar aqui, que toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu não tomo a decisão pautada no meu momento atual. Eu tomo a decisão pautado em qual a melhor versão, o que a melhor versão do Davi tomaria de decisão diante dessa situação. É assim que eu conduzo a minha vida. Porque senão eu fico preso dentro das circunstâncias, eu fico preso dentro das vozes internas, dentro do meu próprio pensamento, do meu medo, que todos nós temos medo. E aí eu penso, o Davi memorável, a melhor versão que eu sei que o Davi pode ser, o que ele pensaria, o que ele agiria, como ele agiria. E é assim que você pauta a sua vida para que cada ação seja memorável. Não é você vender uma empresa por $1 bilhão que você se torna uma pessoa memorável. É cada pequena ação, cada pequena construção que você vai tendo ao longo da jornada para você chegar até lá que te torna uma pessoa memorável. São as ações e não é o futuro, sabe? Caraca. A gente costuma chamar de futuro aquilo que na nossa cabeça está longe demais, como forma da gente se contentar com as nossas ações pífias ali no presente. Eu não, cara, eu pego o futuro e eu entendi que o nosso futuro é construído através de ações práticas no presente. Então, cada passo que eu dou, cada pessoa que eu converso, cada ação que eu tenho, cada livro que eu leio, cada coisa que eu aprendo, no presente, cada ação que eu tomo, principalmente, é o que constrói o futuro que eu quero ter. É tipo assim, imagina que a gente tá subindo uma escada ou descendo uma escada. Se eu olho somente pro final da escada, eu levo uma queda e tropeço. A gente esquece que o nosso futuro não é construído no futuro, né? O nosso futuro é construído através de ações práticas no presente. E é a jornada no presente, as tuas ações no presente que constrói o futuro que você quer ter. Então é muito importante as pessoas entenderem que, pra mim, isso é ser memorável. É sobre presente, é sobre você ser agora e não ser depois. Uau, e para isso tem que ter coragem, ousadia, enfrentar os nossos medos. Caraca, aqui já saiu grandes reflexões. E você sempre pensou assim, isso foi muito seu? Ou surgiu depois de um tempo com mentores? Como que foi isso? Eu sou muito intuitivo e eu sempre fui. Parece que todos os caminhos que eu vivi até hoje na minha vida me moldaram e me formataram para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei hoje, sabe?
Quando eu olho como espectador para todos os desafios, todas as vivências que eu tive, eu vejo que não teria nenhum livro, ou talvez não teria nenhum mentor que poderia ter me preparado tão bem para isso como a vida me preparou com cada um dos desafios que eu venho vivendo. Às vezes a gente enfrenta um desafio no presente, a gente olha para ele e fala assim, meu Deus, é o fundo do poço. Mas quando passa 2, 3 meses, 4 meses, a gente olha para isso novamente, a gente com um olhar de uma pessoa memorável, ele consegue enxergar o quanto que isso foi valioso para sua jornada. Então a resposta para essa pergunta é, eu sinto que eu tenho muito orgulho das decisões, das ações que o Davizinho tomou lá atrás. Eu sei que ele fez o melhor que ele poderia fazer. E por eu sempre ter sido uma pessoa intuitiva, as coisas, eu sempre tive aberto para as oportunidades que a vida me trouxe. Então, as coisas aconteceram exatamente como tem que acontecer. Então, não é se eu sempre fui assim ou não. O fato é que o simples fato de estar agindo, de me colocar em movimento e de estar sensível para cada uma dessas oportunidades que a vida me trouxe, foi justamente o que me fizeram se tornar a pessoa que eu me tornei. Não necessariamente eu já tinha o pensamento intencional de que eu chegaria até aqui. O que eu tinha certeza era que o fato de sentir, de estar presente, de estar sensível para fazer aquilo que eu sentia que precisava ser feito, me levaria para algum lugar, eu só não sabia para onde. Hoje eu tenho clareza e eu sei que me trouxe até aqui, que vai me levar para todos os outros lugares que eu vou acabar indo na minha vida, sabe? Hoje você tá com quantos anos? 21. 21. E uma das coisas que eu percebo muito em você, assim, desde quando a gente palestrou juntos no Allianz Parque, eu vi muito isso, sabe? A autoconfiança. Você fala com confiança, dá pra ver aqui. Aqui você fala com domínio, com confiança. Posso errar, mas eu vou errar com confiança, né? E como que é essa questão? Você buscou desenvolver a autoconfiança? Você tem consciência disso? Ou foi algo que já veio com você? Eu curto muito fazer link de ideias. O nosso cérebro, ele só consegue reter, ele só consegue aprender aquilo que ele sabe que tem significado, aquilo que ele sabe que tem importância. Então a referência que me trouxe, o aprendizado que me trouxe quando eu entendi isso, é que o nosso cérebro ele precisa de fatos. Somente a fé cega de, eu sou autoconfiante, isso vai acontecer, ou de você chegar na frente do espelho e falar, eu sou autoconfiante. Se você não tiver referências, matéria-prima, lógica, fatos que comprovem isso pro teu próprio cérebro, isso não vai acontecer. Eu sei que eu sou bom, mas eu não sei que eu sou bom porque eu penso, porque eu sinto que eu sou. Eu sei que eu sou bom através dos fatos, do que eu já venho realizando, do resultado. Acho que contra resultados não cabe espaço para argumentação. O nosso cérebro ele é especialista em nos sabotar, né? Eu tenho 21 anos de especialidade na matéria sabotar Davi. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para que eu consiga me sabotar. A Tati sabe exatamente o que ela precisa fazer para que ela consiga se sabotar. Então, visualizando isso, que o nosso cérebro naturalmente tem esse viés negativo, essa posição de estabilidade que acaba levando a gente para não ter uma vida memorável, eu busco trucar o meu próprio cérebro com os fatos, com os resultados. Então, é muito louco. Eu faço uma palestra, faço uma mentoria. E aí eu acabo a aula da mentoria, eu olho para aquela aula e falo assim, cara, foi uma porcaria, eu não gostei. E aí, essa é a percepção que o meu cérebro trouxe. Mas aí, como é que eu pauto a minha percepção? Eu olho para os fatos, para os dados. Então, eu olho que o feedback daquelas pessoas, o que elas falaram. E pautado nisso é que eu desenvolvo um raciocínio da definição do que foi aquela aula para mim. Porque se eu deixar o meu próprio cérebro guiar, vai guiar sempre para a pior posição possível. Negativo, né? Pro negativo. Podia ter ido melhor. Exato. Tal. Então, o que eu tento fazer o tempo inteiro é construir essa minha autoconfiança com base em fatos e não construindo um castelo de areia de uma confiança aparente. Tem pessoas que são extremamente autoconfiantes por fora, mas na verdade são zero autoconfiantes por dentro. O que eu tento fazer é construir essa minha confiança baseado em resultados o tempo inteiro, sabe? Isso que você faz, mesmo que seja de maneira intuitiva, mas ele tem ciência, sabe? Tem vários estudos que comprovam que você colecionar vitórias é a melhor maneira de você se tornar autoconfiante. Total. E aí, por exemplo, de vez em quando, para você colecionar vitórias, você vai ter que errar. E tá tudo bem de você errar de vez em quando, mas é a maneira como a gente olha. Por exemplo, eu errei e eu escolho enxergar esse meu erro como um aprendizado, como um crescimento. E eu acertei, eu coleciono junto aqui na minha coleção de vitórias. E aí, toda vez você vai
lembrando disso. Uma coisa que eu faço muito é até guardar depoimento de alunos, guardar esses feedbacks, porque tem aqueles momentos assim que você fraqueja, tem aqueles momentos que você se questiona, nossa, será que eu sou isso tudo mesmo? Será que eu sou boa mesmo? Aí eu começo a ler os depoimentos dos alunos, ver os resultados, olho pra minha história, pro que eu já construí e falo, caraca, Tati, você manda bem demais. É isso mesmo. Vamos. É isso mesmo. Então... Porque senão você abre espaço pro teu cérebro conduzir para um caminho completamente diferente. Só que é preciso você reconhecer essas vitórias, mesmo que sejam pequenas, como coisas grandes para você. Sim. Se você não consegue medir, se você não consegue reconhecer como algo bacana, não vai servir para o teu cérebro como referência positiva de vitória. Então você precisa olhar para cada uma das conquistas que nós temos na nossa vida e falar, caramba, que massa, velho, eu cresci, eu passei por cima disso. Uma mentorada minha, há um tempo atrás, ela estava vivendo a experiência da casa, da mentoria, e ela falou pra mim, da Up House, e ela falou pra mim, Davi, eu quero ir embora, que eu acho que aqui não é pra mim. Aí eu perguntei pra ela, quem tá dizendo isso? É você? Ou são as vozes da sua cabeça que querem te levar pra fugir do que é pra você de fato? Ela me respondeu, não sei muito bem, eu conduzi ela para entender que era uma voz interior, que era uma vozes do passado, que são vozes, né, que a gente fala o tempo inteiro na nossa cabeça, que quer te conduzir justamente para esse caminho que não é tão bacana. E o que eu trouxe para ela foi, você pode tomar a decisão que você quiser, contanto que seja sua decisão. E não que você permita que essa criança interior ferida que você tem direcione a tua vida, porque senão você é escravo de você mesmo. Você vira escravo das circunstâncias que você viveu no passado. E cada vez que você, por exemplo, vou pra academia, não vou, tô com preguiça, você vai dando força, né? Você vai dando alimento para essa musculatura mental, para esse lado de você. O jogo é, não perca de você, tenta ganhar de você o máximo que você puder, porque o nosso cérebro é tricky, ele é bem complexo de se lidar. E quanto mais você desenvolve um relacionamento verdadeiro com ele, para de tentar lutar contra essas coisas negativas, você começa a entender como é que eu faço para jogar com o meu cérebro a meu favor, e não o teu cérebro jogando contra você, melhores as coisas funcionam. Mas para isso, precisa ser honesto com você em todos os sentidos. Eu sou um pouco contra essa positividade tóxica que várias pessoas falam por aí. Não, você consegue, velho. Tem vezes que eu não consigo mesmo. Eu só preciso entender e tentar mensurar o que é que eu não consigo de fato e o que é uma crença negativa que está me conduzindo a achar que eu não preciso ou não consigo. Então, essa metrificação que eu tento fazer o tempo inteiro na minha cabeça. Eu sou um pouco maluco, a minha cabeça funciona assim. Eu tô o tempo inteiro em diálogo interno, me relacionando com minha própria cabeça, mas é também porque eu sinto que esse é um pouco do meu caminho natural. No final das contas, sabe, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos me levam para essa jornada de construção, de autoconhecimento, de evolução. Então, esse mesmo diálogo interno eu utilizo como referência para crescimento, sabe? Nossa, isso aqui já anotei pra mim, viu? Você tá jogando a seu favor ou você tá jogando contra você, né? Você tem que ganhar esse jogo, não perca de si mesmo. Então isso aí é muito forte. E uma frase que eu gosto muito, que eu trabalho comigo é, você tá entrando no jogo pra ganhar ou pra não perder? Porque quando você entra com o sentimento de eu tô entrando pra ganhar, é uma emoção, é uma frequência completamente diferente do que, eu tô entrando aqui pra não perder. Não perder, você vai ficar só na defensiva. Tô entrando pra ganhar, você vai com tudo, com os dois pés. E aí é um mergulho de cabeça. Total. Conta pra gente quantas empresas, negócios que você tem, como que você estruturou os seus negócios hoje, os projetos. Hoje eu tenho um micro venture capital chamado Real Deal. Então... Muito chique, gente. Vai traduzindo aí. Eu tenho um fundo de investimento e um venture builder potencializador de negócio chamado Real Deal. Porque ao longo da minha jornada eu acabei entrando como investidor e como sócio em vários negócios, vários deles através da mídia por equity. Então eu fazia publicidade para alguns negócios, pegava um percentual daqueles negócios, só que todos esses negócios estavam linkados diretamente na minha pessoa física. E o que foi que eu fiz? Eu criei um instrumento, uma estrutura chamada Real Deal, onde eu pluguei todos esses negócios que eu tinha desenvolvido através da pessoa física nele. Hoje já são 13 empresas que são aceleradas, potencializadas, com grana, com networking, com acesso, com conhecimento através da Real Deal.
que legal. Ó, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, quero saber mais. Na hora. Como que faz, por exemplo, na parte da imagem, com o network? Uma empresa fala assim, Davi, você quer ser meu sócio? E aí você me divulga a empresa e você fica com um percentual da empresa? Digamos assim, quanto custa um story seu? 3, 4, 5, 6 mil reais que seja. E digamos que você faz um orçamento de uma campanha de 6 meses, que vai custar 200 mil reais. E o valuation daquela empresa, ou seja, o valor de mercado daquela empresa, é 2 milhões de reais. Isso significa que, com 200 mil reais de serviço que você está aplicando naquele negócio, você tem, teoricamente, 10% daquela empresa. Certo? Boa. Essa é a lógica que se aplica para qualquer negociação nesse sentido. Quando você faz mídia por equity, os empreendedores, os influenciadores que estão ficando bilionários são os influenciadores que estão utilizando o seu canhão de mídia não apenas para divulgar, para potencializar empresas dos outros, mas estão utilizando para divulgar e potencializar as empresas às quais ele participa, às quais ele é sócio. Então hoje eu evito fazer publicidade para negócios que eu não tenho uma participação. Porque eu sei do poder de mídia que eu tenho. Então, se eu sei do poder de mídia que eu tenho, eu posso ganhar como influenciador ou eu posso ganhar como sócio, que no final das contas vai trazer muito mais retorno para mim do que como influenciador, que eu ganharia apenas uma vez. Entendendo o poder que nós temos como influenciadores, a chave vira na hora. Por exemplo, eu vou te explicar outro conceito. O Tony Robbins, você é palestrante, você é mentora. Sim. Você sabe que os seus mentorados têm diversas dores, diversos problemas. Você encontrou algumas soluções para esses problemas que eles têm. Só que tem problemas que podem ser resolvidos de maneira digital, de maneira tecnológica. E em cima disso, você pode construir outras empresas, para essas empresas irem sendo plugadas dentro do teu grupo, para você ter um valuation milionário, quem sabe até bilionário talvez no futuro. E quem faz isso muito bem é o Tony Robbins. O Tony Robbins, ele é sócio, dono de uma empresa de gestão, de uma empresa de contratação, de uma empresa de gestão de emoções, de uma empresa de RH, de uma empresa de energético. Por que isso? Porque ele entendeu que ele pode usar aquele canhão que ele tem não somente para ganhar dinheiro uma vez vendendo um curso ou um produto, que ele pode utilizar aquela massa influenciadora que ele tem para potencializar empresas. Essa é a mentalidade da Charli D'Amelio, essa é a mentalidade da Kim Kardashian, que estão ficando bilionárias justamente usando essa massa de mídia que eles têm para isso. Essa é a diferença de alguém que é empreendedor e de alguém que é influenciador. O influenciador, ele apenas influencia. Para quê? Para comprar o negócio dos outros. Eu, como influenciador, posso influenciar para vender os meus próprios negócios, que para mim é muito mais rentável. Então, por exemplo, se uma empresa entra em contato comigo e fala, Tati, há possibilidade da gente negociar aí para você entrar de sócia nessa parte de mídia, né? E aí, tudo que eu preciso fazer é a propaganda, é a divulgação, me torno dona de um percentual da empresa, e aí você chega a participar de reuniões de conselho, Depende, nem precisa. Cada negociação é uma negociação. Pode ser que sim, pode ser que não. Dentro da Real Deal, sim. Eu tenho estrutura, que eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo, que dão diariamente estrutura, que dão diariamente suporte para essas empresas serem potencializadas. Por isso que eu falei que eu criei uma estrutura. Antes era desorganizado na minha pessoa física. Hoje está tudo dentro de uma pessoa jurídica organizada, com funcionários, com mentores, com consultores que estão lá ajudando esses negócios a crescerem. Mas, por exemplo, quanto é que vale o seu networking? Você sabe quanto vale. Você vende isso também. Você tem mastermind, né? Eu tenho mastermind e investi em 6 masterminds esse ano. Total. Mais de $500 mil só com networking. Então, a pergunta que as empresas têm que fazer é: quanto vale ter a Tati como sócia, como investidora desse negócio, pelas portas que ela pode abrir? Imagina você carregar junto com você as marcas dessas empresas em tudo que você for fazer. Se uma empresa te contrata para fazer uma publicidade, isso não vai acontecer. Você vai fazer publicidade e acabou. Mas se você for sócia, você vai usar a tua cabeça para potencializar aquela empresa. Essa é a sacada que muita gente não entende, que também tem a ver com equity, que também tem a ver com construção de valor de mercado empresarial dentro de uma companhia. Tem muita gente assistindo a gente que provavelmente trabalha com marketing digital, que vende produtos, vende palestras. Você pode até ganhar dinheiro, mas não significa que você tem uma empresa.
Uma empresa, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ter um rendimento, tem que ter renda, faturamento, independentemente de você. Quando você, Tati, entende as outras dores que se tem, por exemplo, você tem um livro Faça o Seu Tempo Trabalhar para Você. Você usa a metodologia desse livro para construir uma tecnologia, uma startup, e você coloca para rodar, essa startup funciona com ou sem você. Você pode ser a potencializadora usando tua mídia para potencializar esse negócio vai tocando. Então é assim que você vai garantir a sua aposentadoria. É assim que você consegue ter uma empresa para ter um faturamento que não depende diretamente da tua imagem. Até porque isso é muito sensível. Imagem é perecível. A gente faz alguma besteira de uma hora para outra, a nossa imagem cai. Se fosse uma ação na bolsa, cai 30%, cai 40%. Como é que você faz para ter uma estrutura de negócios independentemente de você? É isso que o Thiago Nigro fez com a Finclass, por exemplo. A Finclass tem uma aula do Thiago Nigro lá dentro. Todas as outras são de outras pessoas. Ele criou um Netflix que tem recorrência, que tem valor de mercado e fez o valor do grupo primo subir consideravelmente. Não apenas. E aí é que tá a sacada. Que ele usou os lançamentos, o fluxo de caixa positivo que ele tem, que ele consegue arrecadar com a imagem dele para viabilizar essas outras ações. Essa é a visão que essa galera do digital não está entendendo e não sacou ainda, que a verdadeira riqueza não está na liquidez da venda dos produtos. A verdadeira riqueza está na riqueza de longo prazo, que só é trazida através de construção de negócios, através de gestão profissional, através de fontes de renda independente, através de EBITDA, através de milhares de fatores que corroboram para isso, sabe? Inclusive, isso aí é fazer o tempo trabalhar para você e fazer o dinheiro trabalhar para você também, né? Totalmente. Porque tem outras pessoas ali trabalhando e você consegue ter mais tempo e mais foco. Essa é a lógica da cauda longa, né? Cara, Sim. Se eu trabalhei para desenvolver uma audiência e eu posso usar essa audiência para me enriquecer não apenas no presente, mas também a longo prazo e de maneira exponencial, que é a tendência que esses negócios inovadores têm, faz toda a diferença da vida e me faz ganhar muito mais grana na cauda longa no longo prazo, né? Sim. E qual que é o critério que você avalia numa empresa? Vamos supor que uma empresa fala, Davi, quero que você seja meu sócio e me divulgue. E aí você vê se vale a pena ou não entrar naquele negócio, quais são os critérios que você avalia? Primeira coisa que eu entendo é se eu tenho capacidade de ajudar aquele negócio a ir para um próximo nível, é a primeira coisa. Eu não entro de sócio em nenhuma empresa que eu não tenho expertise. Então, se alguém me chama para ser sócio em um posto de combustível que fatura 1 milhão por mês, que deixa 300, 400 mil de lucro líquido por mês, eu falo assim, muito obrigado. Que bom que você tem esse faturamento, esse lucro, mas esse negócio não é para mim. Eu só entro em negócios que tão convergentes com o que eu sou, com o que eu acredito, então eu tenho alguns pilares. Educação, negócio que tem alto potencial exponencial, negócio que tem soluções que resolvem problemas reais das pessoas e negócios as quais eu e meu network conseguem potencializar. Fantástico. E aí, todo mês você já ganha uma receita dessas empresas ou geralmente é só na distribuição do lucro? Não tem distribuição de lucro. Startup, ela queima caixa. Startup, ela não dá lucro. Os fundadores, as pessoas que trabalham na startup, normalmente elas recebem um prolabore, e um prolabore pequeno. Eu ganho dinheiro através de um ato de liquidez. Esse é o jogo do equity. Um ato de liquidez é quando eu vendo parte dessa empresa, ou parte ou integral dessa empresa, ou quando entra um outro investidor. Por exemplo, recentemente eu investi em uma startup de games, de ecossistema games, e a gente fez uma venda, a gente vendeu essa startup para uma grande instituição financeira. Então, depois de 8 meses que eu tinha investido um valor X, se eu não me engano foi 200 mil, 150 mil reais, eu tive 4x de retorno sobre esse valor. Porque eu fiz conexões, porque eu ajudei aquele negócio a chegar a um patamar que ele poderia ser vendido para uma grande instituição. Então, eu não ganhei R$1 ao longo dessa jornada. É tipo assim, eu comprei um ativo que vale X e em 4 anos, 5 anos, 10 anos que seja, esse ativo virou 10X. E é quando esse ativo é vendido que eu consigo ter a rentabilidade sobre aquele investimento que eu fiz. Então, não é um investimento tradicional. É complicado e é de altíssimo risco. Você precisa entender friamente, você precisa entender profundamente o que você está se metendo. Porque é uma grana que vai ficar aportada naquele negócio que pode não voltar e se voltar vai demorar um pouco para voltar. Então essa mentalidade você tem que ter. E você como investidor desses negócios, porque você com o seu trabalho, não existe apenas uma maneira de se pagar pelo trabalho. Você pode pagar com dinheiro ou eu posso pagar com uma troca, com um escambo. Eu te dou um porcentagem daquela empresa. Você entra como investidora. Em vez de dinheiro, você está aportando o teu trabalho, teu esforço.
nessas empresas da nova economia que não dão lucro, que elas fazem o cash burn, ou seja, elas reinvestem toda a grana que elas geram, com o objetivo de crescer cada vez mais, de valorizar o valuation, de dominar o mercado, o que acontece é que não distribui dividendos, diferente de uma empresa tradicional, que, como posto de combustível, que, sei lá, a cada 3 meses distribui dividendo para todos os sócios de maneira proporcional à sociedade que cada um deles tem, sabe? Ah, que legal. Então é um jogo de médio e longo prazo mesmo. Longuíssimo prazo total. Você fala assim, nossa, agora eu quero ganhar dinheiro só com isso, quero até parar de lançar curso, palestra, não. Tem que ter a fonte de renda aqui, curto prazo. Total. E esse aí é um jogo para na hora que vender a empresa, exato, na hora que der muito certo, que você vai tirar uma fatia mais gorda também. Eu falo pra Isabela que eu sou multimilionário na nuvem. Na nuvem? Só que eu tenho que esperar chover. Quando chover, aí esse dinheiro se torna líquido. Demora um pouco, pode não acontecer, mas é o risco que eu tô correndo. E você falou muito bem, hoje eu tenho 3 projetos. Um projeto de liquidez imediata, que é a Davi Braga, que é a Jovens Protagonistas, parte dela. Tem um projeto de longo prazo de equity, que é a Real Deal. E eu tenho um projeto de propósito, que é a Jovens Protagonistas. Então eu tenho 3 ações que eu toco simultaneamente, e as 3, elas estão muito bem posicionadas. Uma é o que me faz acordar todos os dias, que eu olho pro espelho e falo assim, eu quero ter uma série de escolas pelo Brasil, aplicando o método Jovens Protagonistas para todos os jovens por aí, para que os jovens entendam quais são suas competências naturais e trabalhem em coisas que irão privilegiar aquilo que eles são por natureza. Essa metodologia Jovens Protagonistas, que é meu sonho, que é meu propósito. Eu tenho um projeto para ganhar grana, cursos, mentorias, palestras, treinamentos e tudo mais. E eu tenho um projeto a longo prazo, que é Real Deal. Fantástico, adorei. E conta pra gente como, nesses vários projetos e nessa trajetória aí, você começou com 13 anos mesmo ou você começou mais cedo? Com 12 anos, eu tive a ideia da Listit, mas eu já empreendia desde antes. Eu vendia chicletes, vendia cupcakes, vendia um monte de coisa no colégio. Ah, que legal. Começou também lá pros 7 anos. Muito cedo. Muito bom. Encontrei, Tati, recentemente uma foto minha vendendo bolão da Copa do Mundo. Então eu falei, cara, legal. Isso é muito meu, velho. É muito nato meu, sabe? Essa visão empreendedora, tudo mais. E eu fico brincando, eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu sou preguiçoso, mas eu sou mesmo, no sentido de que eu quero colocar energia somente naquelas coisas que me trazem resultado. Sim. Eu não gasto energia com coisas que não fazem sentido, somente com quem traz resultado. Então, desde muito novo eu tive esse pensamento e com o passar do tempo, o faz sentido muda um pouco. Antes o que fazia sentido era um negócio que fazia muito dinheiro. Hoje, a Jovens Protagonistas se transformou no meu negócio de propósito. Só que é impossível eu querer mudar o mundo sem grana no bolso. Então eu tenho 2 coisas acontecendo simultaneamente. Eu vendo meus cursos, minhas palestras, minhas mentorias para me sustentar no presente e para conseguir alimentar o canhão, a gasolina que me leva até a direção de ter o projeto de longo prazo, que é a Real Deal, para acontecer. E quando a Real Deal começar a virar, eu vou ter o funding, a capacidade financeira necessária para viabilizar e para potencializar, para alavancar o meu propósito, que é a Jovens Protagonistas, entendeu? Eu tenho tudo meio desenhado na minha cabeça e como é que vai ser minha jornada. Eu sou bem intencional nas coisas que eu faço. Que legal. E aí você tava falando, eu coloco energia naquilo que funciona, naquilo que dá resultado, tal. E já teve projeto seu que você acreditou muito e que deu ruim? E o que você aprendeu com isso? Como que você lidou também com essa fase? Tiveram vários, né? Na hora parece o fim do mundo. Passa 2 semanas, 3 semanas, um mês e a gente começa a perceber que era um monstro criado na nossa cabeça. Teve uma vez que eu fiz uma regressão. Eu sou hipnoterapeuta também. Eu sou um monte de coisa. Eu sou formado pelo Instituto Kwasa, do Pyong Lee. E eu tinha um trauma de que, cara, eu não lembro direito, mas eu achava que tinha um monstro debaixo da minha cama. Um monstro gigantesco. Quando eu tava dormindo, não tinha ninguém em casa, não sei o quê. E aí eu fiz uma regressão e eu visualizei isso. E aí o meu guia, o meu mentor, o meu terapeuta lá, ele falou, pega uma lanterna, você do presente, e coloca a luz debaixo dessa cama. Aí eu mostrei pra minha criança que na verdade não tinha nada debaixo daquela cama, que era simplesmente uma alucinação da minha cabeça de que teria alguma coisa muito maior. E eu uso esse exemplo para comprovar o que eu tô dizendo. Às vezes as coisas parecem muito maiores do que são, mas quando vai passando, quando você amadurece com aquela pressão que foi colocada, quando você cresce, quando você aprende, quando passa, você vê que não foi tão relevante assim. Eu tive várias. Na hora foi o fim do mundo. Hoje,
são objetos de aprendizado, cada uma delas que eu vivi, sabe? Caraca, me trouxe muitos insights, assim. Sou hipnoterapeuta também, né? Amo, acho que todo mundo tinha que entender mais da mente, da neurociência até. E eu tava pensando nisso esses dias, porque quando eu fiz o PPG Experience, que é o maior evento que a gente faz uma vez por ano, você foi, né? Fui. E aí, mil Gigante, pessoas você tá louco. pra esse evento desse ano. O próximo a gente quer 2.000 pessoas, pensa. Só que aí, um mês antes, parecia um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque é novo, você fica aquela sensação, aquela expectativa. Nossa, será que as pessoas vão gostar? Será que vai dar tudo certo? O evento é muito imprevisto. Então, é muita adrenalina, é muita ansiedade. E aí, eu comecei um trabalho de jogo mental. Eu comecei a falar assim, daqui um mês, quando passar esse evento, eu vou olhar pra trás, eu vou rir de tudo isso. E aí eu comecei a falar, falei, gente, e de fato, hoje quando eu olho pra trás, que passou o evento, deu tudo certo, graças a Deus. Você quer fazer o maior. Quero fazer um maior ainda, sabe? E eu falo, por que a gente fica nessa tensão assim? Parece que, nossa, se der uma coisa errada, é a morte, é o fim. O que de pior pode acontecer? Acho que o grande pensamento que a gente tem que ter é, o que de pior pode acontecer? É que a gente nunca vê o mundo do jeito que o mundo verdadeiramente é, né? O mundo em si, ele é neutro. A neurociência explica isso também. A gente tem uma coisa chamada metaprograma. E baseado no metaprograma, a gente configura tudo que a gente visualiza. Então, por exemplo, se uma vez riram de mim no colégio quando eu era criança, e eu vejo alguém, eu tô aqui numa sala e eu vejo a moça ali rindo, a minha cabeça, pela aquela crença que eu tenho, vai automaticamente direcionar a achar que ela tá rindo de mim. Quando na verdade não tem nada a ver. Ou você vai encontrar uma maneira de fazer algo que não é se tornar o que é, porque toda crença é autorrealizável, assim como fala o Paulo Vieira. Ou você vai interpretar ou conduzir as suas próprias ações para que aquelas crenças que estejam formatadas lá de fato aconteçam. Então, sem querer, eu vou falar alguma besteira aqui e o pessoal vai rir, porque toda crença é autorrealizável. Então, eu tô dizendo isso porque no momento do evento, você tá com a carga gigantesca ali de ansiedade, de adrenalina. Então, a realidade que você visualiza naquele momento não é a mesma realidade que você visualizaria um mês antes daquela tensão toda acontecer, ou 2 dias, 3 dias antes. Quando a gente tá no meio do fogo, a gente fica desesperado, porque essa é a nossa visão que a gente tem de mundo. Então, às vezes a gente só precisa de um microfato pra comprovar que vai dar tudo errado. Às vezes é só uma caneta que ao invés de ter Tati Deandre, ficou só o Tati Deandre e ele não veio a logo, sabe? Sim. Às vezes é uma besterol que você só consegue entender isso depois que passa, depois que essa situação passa. É igual em palestra, nunca é tão ruim quanto a gente acha que foi, né? Exatamente. Eu falo pra todo mundo, cara, pode ter certeza, talvez a tua cabeça esteja direcionando pra você achar que foi 200 vezes pior do que de fato foi. Talvez tenha sido até ruim, ou talvez foi bom, só que na tua cabeça você não consegue interpretar dessa maneira, né? E falando um pouquinho de vida pessoal, eu te conheço, a gente já tem uma longa amizade, né? E aí eu lembro do Davi também, super jovem, 21 anos. Davi falando, não, agora é desbravar a vida profissional e tal. E de repente você tá quase casado. Conta isso. Não, faz parte, né? Esse jogo da gente tá sempre aberto para as coisas que acontecem na nossa vida. A Isabela, minha namorada, foi um presente de Deus para mim, não tenho dúvida disso. Ela me colocou na direção certa, no rumo certo. Ela me trouxe um foco, uma constância, uma segurança, um conforto gigantesco. E se hoje eu tenho os resultados que eu tenho, com certeza foi por conta também dela. E com certeza também eu tenho que ser muito grato a Deus, porque literalmente ela caiu de paraquedas. Sem querer, ela apareceu na minha casa, numa festa de Réveillon, nada propício para isso acontecer. Novamente, se eu não tivesse aberto para essas coisas, para essas oportunidades, ou sensível para perceber os presentes que Deus traz na nossa vida, talvez não aconteceria, sabe? Sim. Então, eu como profissional, eu cresci 1.000.000%, como pessoa, eu cresci 1.000.000%, e a tendência é crescer cada vez mais. Hoje eu moro com a Isabela mora comigo aqui em São Paulo. Então, foi outra experiência, que sabe? Legal. E é gostoso, porque eu falo assim, a vida, pra ser incrível, pra ser memorável, tem que ser essa completa, sabe? Tipo, você lidou bem com a vida profissional, mas também tá bem na vida pessoal, porque ninguém é feliz sozinho. E eu vejo, assim, o quanto que a gente gasta energia quando a gente tá solteiro. É bom a vida de solteiro, mas é muito gasto de energia, né? Às vezes desperdício. Total. E aí, quando você encontra a pessoa certa, você fala, caraca, agora vamos deslanchar, agora vai voar mais ainda.
Quando tem duas pessoas que estão juntas, são dois inteiros que estão juntos pra multiplicar, o negócio é poderoso, cara. Não tem pra Sim. ninguém. A tua energia interna, o teu poder interno, ele se multiplica por 100, por 1000, por 2000. Então hoje a efetividade com que eu tenho as ações que eu faço, a efetividade do meu relacionamento com Deus, a efetividade do meu relacionamento comigo mesmo cresceu muito. Eu tenho uma teoria que é impossível a gente se autoconhecer somente olhando pro espelho ou somente tentando analisar a gente sozinho. Esse processo de autoconhecimento, ele é obrigatório que aconteça enxergando também a gente no outro, enxergando também o nosso relacionamento com a outra pessoa. Então esse processo da vida a dois, junto com a Isabela, me fez entender muita coisa sobre mim que eu não fazia ideia que existia, mas que eu usei como referência também para crescer, para evoluir, sabe? Eu acho que não faz o mínimo sentido a gente estar aqui na Terra se não for pelo conceito, pelo propósito, da gente chegar cada vez mais perto daquilo que a gente verdadeiramente é capaz. E é impossível fazer isso sozinho. Ai, que lindo! Que lindo. Inclusive, ela tá aqui, né? Companheira aí, ó. Tá chorando, Manteiga tá chorando. derretida aqui. Ó, tem um presente pra você, o livro novo que eu lancei. Tati. Faça sua comunicação enriquecer você. Saiu na Veja como mais vendido. Que demais. Tenho o maior orgulho. E é bom porque a comunicação, eu falo que não é só um enriquecimento financeiro. É enriquecer de vida abundante em todas as áreas da vida. Então eu falo, você quer ter um relacionamento melhor? É comunicação. Você quer conseguir liderar melhor seu time, engajar e ter um time motivado? É comunicação. Tudo é comunicação. É porque né? tudo é sobre pessoas, né? E com Sim. pessoas, o único instrumento que tem de compartilhamento é a comunicação. Se você não sabe se comunicar, você não vai pra lugar nenhum. A quantidade de empreendedores que eu vejo com projetos gigantes, mas que não tem a capacidade de se conectar, fazer um network, ou que não tem a capacidade de transformar aquilo em um pitch e apresentar de maneira efetiva para investidores aquele negócio é gigante. Como eu também vejo projetos que são meia boca, que pelo empreendedor ser comunicador, se comunicar super bem, o projeto vai muito melhor. É muito sobre empreendedor também, mas a comunicação é um fator fundamental em tudo que eu vejo na vida. É muito difícil encontrar uma pessoa que é bem sucedida em qualquer área da vida que ela não tenha desenvolvido uma competência bacana de comunicação, nem que seja consigo mesmo, nem que seja necessariamente com as outras pessoas também, porque ninguém chega muito longe sozinho, é impossível. Perfeito. A gente tem uma parte final aqui do nosso quadro, que é o turbilhão de perguntas. É meio que um ping-pong rápido, assim, sabe? Então a primeira pergunta é, qual que foi um filme que te marcou? Um filme que me marcou, acho que foi o primeiro filme que eu chorei. Foi A Procura da Felicidade. Ai, que eu lindo. fiquei em choque com aquilo ali que eu tava vendo, com aquela realidade, com a força de vontade do Chris Gardner lá. Aquele E filme baseado em fatos reais. total, aquele filme me tocou demais, assim. E até hoje eu vejo dar uma balançada, eu não choro por nada, mas aquele filme dá uma balançada, vendo o que um ser humano que tem objetivos claros, ele é capaz de fazer, independentemente das circunstâncias, sabe? Aquilo ali foi muito marcante pra mim. Legal. Um livro que marcou sua vida? Recentemente, foi o Almanaque de Naval. Fala sobre riqueza e felicidade. É muito fácil de encontrar um livro sobre felicidade. É muito fácil de encontrar um livro sobre riqueza. Mas é muito difícil de encontrar um livro que fale sobre as duas coisas ao mesmo tempo. E o quanto que elas são correlacionadas. Porque um criador de riqueza é um ser humano. E esse ser humano, se não tá bem, se não tá feliz, ele sempre vai agir de maneira proporcional àquilo que ele sabe que ele é ou que ele está sendo. Então, se você não estiver num processo constante de evolução, de crescimento, as tuas ações sempre serão proporcionais àquilo que você é naquele momento. Então, ele fala sobre como essas duas coisas têm que andar junto. Que a riqueza, ela pode ser... Quem fala isso é do Altini Chique, né? A riqueza, ela pode ser um instrumento de vida ou um instrumento de morte. Tem muita gente que coloca na cabeça, eu quero ficar rico, mas passa por cima de tudo, até de si mesmo, até de princípios, o que não faz sentido. Mas aquelas pessoas que usam eu quero ficar rico como instrumento de vida, elas podem, sabe? Fantástico. E se você estivesse começando hoje, que estratégia você daria para si mesmo? Eu acho que economizaria muito tempo pra mim, muita energia, muita angústia, muita tristeza, se eu tivesse aprendido mais cedo a não terceirizar a visão que eu tenho sobre mim pra outras pessoas, sabe? Desde muito novo, eu sempre... 13 anos no palco, sabe? Dando palestra, sendo aplaudido, mais novo, saindo na mídia, dando entrevista, aquelas coisas. 14, 15, 16, 17, 18 anos e um momento muito importante da formação da minha própria personalidade. Então, acaba que uma palestra é boa quando as pessoas aplaudem. Um
Você foi no Shark Tank. Fui no Shark Tank. Eu ia bem no Shark Tank se eu recebesse investimento daqueles investidores. Então, os julgamentos daquelas pessoas, aqueles comentários daquelas pessoas, eu parei um pouco por algum tempo de pensar o que é que eu tô pensando sobre isso, o que é que eu gostaria que fosse isso, e eu comecei a conduzir as minhas ações com base no externo, e não com base no interno. Então, o externo conduzia o interno, e não o interno conduzia o externo. Eu terceirizava muito a visão que eu tinha sobre mim, as minhas ações, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, com base nos outros. Se eu tivesse aprendido isso mais cedo, a não deixar com que isso se tornasse realidade, a lutar contra isso, tentando neutralizar esse impulso natural de o que é que os outros estão pensando sobre mim. Se os outros estão achando que eu sou bom, é porque eu sou bom, e não olhar de dentro para fora o que é que eu realmente estou sentindo, eu teria ido, talvez hoje eu estaria bem mais longe, eu teria economizado bastante tempo, bastante dinheiro, bastante energia e bastante frustração, sabe? Qual que é uma frase assim que rege muito a sua vida, ou que você acredita e te inspira? Que me inspira a me manter produzindo todos os dias é a frase que eu falei no começo do podcast, que o nosso futuro não é construído no presente, o nosso futuro não é construído no futuro, nosso futuro é construído através de ações práticas no presente. Mas se a gente tiver com a cabeça somente no futuro, você nunca estará suficientemente no presente ao ponto de ter as atitudes que precisa ter para que você chegue e construa o futuro que você quer ter. Então essa frase, ela me mostra a grandiosidade, a importância de cada uma das pequenas ações que eu tenho na minha vida. E o quanto que cada ação que eu tomo, seja ela qual for, qualquer frase que eu falo aqui, qualquer decisão de acordar 10 minutos mais cedo ou de não acordar quando o alarme toca, me conduz para o futuro. Seja ele positivo ou negativo, é baseado nas ações no presente que vai determinar o que vai acontecer a partir disso, sabe? Então, eu costumo ser costumava ser muito procrastinador, muitas vezes, tudo mais. E essa frase, ela me conduz. Cara, eu sei o que eu quero ter. Eu sei o que eu quero ser. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei quantas pessoas eu tenho pra impactar. E eu só sou escravo de uma coisa na minha vida, que é do meu propósito. E se eu sei que meu propósito é gigantesco e que eu fui armado, eu fui moldado, eu fui preparado pra viver ele todos os dias, eu tá abrindo mão do que é meu, que é minha posição de encaixe no mundo, que é o impacto que eu nasci pra gerar no planeta, eu estaria sendo covarde, sabe? De não agir no presente proporcional a tudo isso, a todos esses grandes planos que Deus colocou no meu coração, sabe? Incrível. Então eu não deixo que isso aconteça mais. E uma última pergunta, até linkado a o que fazer no presente. Me fala que hábitos você não abre mão. Que hábitos você fala, Tati, isso aqui é lei, eu preciso fazer sempre. Criar relacionamento o tempo todo. E com todas as pessoas. A gente nunca sabe quando a gente pode aprender ou quando alguém vai ser alguém estratégico pra gente conhecer. Então eu tô o tempo inteiro fazendo novos relacionamentos. O meu business é conexão. O meu business é networking. Eu trabalho com investimento, eu trabalho com conexões. Então, quanto mais contatos eu faço, quanto mais pessoas eu conheço, mais eu aprendo. Eu acho que em todos os sentidos faz sentido, sabe? O único atalho que existe pro sucesso, pra mim, é aprender com os erros dos outros. E eu sou legitimamente interessado em aprender com todo mundo. Desde um Uber até uma funcionária doméstica, seja lá quem for. Eu tô parando pra querer aprender com o que essa pessoa tem pra compartilhar comigo. E nunca se sabe quando vai ser alguém que vai ser um parceiro estratégico pra qualquer coisa que possa ser feita no futuro. Também fui premiado por Deus com a habilidade de conseguir visualizar além do momento presente nas pessoas, sabe? Eu consigo muito bem, claramente, visualizar a potência, o potencial bruto que as pessoas têm dentro de si. Foi justamente pautado nesse presente que Deus me deu que eu escrevi meu livro novo, que vai ser lançado ainda esse ano, que é A Jornada do Superpotencial. Esse título é provisório ainda. Mas é sobre você entender que, cara, você tem acesso a um potencial infinito. Só que se eu comparar um serrote com a faca de pão, com a habilidade de cortar uma árvore, é óbvio que o serrote sempre vai ser melhor em cortar a árvore e a faca de pão sempre vai ser melhor em cortar o pão. Você pode ser um serrote e você tá tentando usar o serrote para cortar o pão. Não tá funcionando. O que acontece não é que você é ruim, é que você é o instrumento certo para outra coisa.
Esse é o conceito da jornada do superpotencial. E que no final das contas é infinito, porque quanto mais você estressa o teu músculo, maior a tua percepção sobre o teu próprio potencial se torna. Ou seja, quanto mais você vive, mais longe vai ficando essa percepção de visão de mundo que você tem. E isso vai crescendo. Então, no final das contas, ele é infinito. E foi baseado nesse... Sim, voltando para o que eu estava falando antes, Deus me deu esse presente. Então, baseado nesse presente, eu consigo visualizar muita gente que tem um potencial gigante dentro de si, que tem que tem um propósito enorme, um sonho enorme, mas abre mão de tudo que poderia ser dele por medo, por necessidade de aprovação e por várias outras coisas. Então, quando eu vejo pessoas que estão nessa situação, só me dá cada vez mais vontade mesmo de seguir em frente e de querer impactar para tentar, de dentro pra fora, fazer que essas pessoas cheguem mais próximas do que elas nasceram pra ser, sabe? Que lindo! E ó, quero até te homenagear aqui, honrar, porque você é essa pessoa mesmo. E se alguém quer aprender relacionamento, como lidar com pessoas, você é a prova viva daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é você na prática. Porque, assim, convivendo com você, eu vejo o quanto você é um excelente ouvinte, o quanto que você se interessa verdadeiramente pelo outro. E não é um negócio de fachada, sabe? Porque muitas pessoas querem fazer network, querem fazer relacionamentos, mas estão o tempo todo ali buscando seus próprios interesses, estão o tempo todo tentando se vender ou tentando aparecer mais que o outro. E quando você realmente mostra que quer ouvir, quer aprender com o outro, que você quer enxergar a luz dele e o potencial nele, isso aí faz a pessoa sentir acolhida, sabe? Se sentir especial. E é nisso que o relacionamento cada vez se estreita mais, que fica relacionamento forte. Então, parabéns. Obrigado, por isso, Tati. viu? Eu recebo, agradeço. E aí, pra gente fechar, vocês viram que aqui foi 2.0, né? Não precisa nem acelerar, porque já é acelerado. Aqui o conteúdo é assim, ó, bem rapidão. Mas, ó, tem conteúdo que vale ouro aqui. Mesmo que tenha sido bem acelerado, eu recomendo que vocês assistam mais de uma vez. Anote tudo, porque tem muito conteúdo que eu vou aplicar na minha vida, na minha rotina, e eu tenho certeza que pode ajudar você também. Deixa aqui os seus comentários, me conta o que você mais gostou desse conteúdo, o que te chamou a atenção. Quero ler tudo, quero responder tudo. Lembre-se também, ajuda o canal a crescer, já se inscreva no canal, deixa um joinha nesse vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema, mas tenha atitude aqui, seja proativo nesse canal. E a gente se vê na próxima terça-feira no novo podcast. Um grande beijo e sucesso!